Quanto mais eu oro, mais eu aprendo a discernir. O discernimento vem quando você pratica a oração, não adianta. Não tenta, eu quero discernir, não, ore. Ore, fique com Deus que você vai ouvir as coisas de Deus. Só isso. Não tem muito segredo, rodeio. Só você ficar com ele que você vai discernir. Porque a pessoa fala com você se é verdade, não é. Você discerne no coração da pessoa, você discerne no sentimento, você discerne tudo. Você discerne você mesmo, você consegue discernir qualquer movimento é do diabo contra você em você. Porque tu tem um espírito livre. Fala, quem tem um espírito livre são os que mais discernem. E só tem uma maneira de fazer teu espírito fluir, ficar livre, é orando. Aleluia! Aleluia! Acho que eu tenho que ler um pouco aqui. Deixa eu ler um pouquinho? Posso ler um pouquinho com a capítulo de vocês? Deixa eu dar um pulo aqui, vou adiantar um pouquinho aqui. O sentido que eu quero que você entenda é que uma vida de oração é maior do que ter um estilo de oração ou hábitos de oração. Significa que a sua prioridade máxima, sua maior função no reino de Deus será servo da oração. Deixa-me ser um pouco mais radical com vocês. É ser escravo da oração. Ter uma vida de oração será demandada pelo longo de uma caminhada. É algo que começa hoje que não terá mais fim. Não é somente ser profundo, mas também ser constante, é ter profundidade, intensidade e continuidade. Minha função ministerial carrega graças e operações sobrenaturais. O dom da palavra ele vem com tudo que eu recebi do Senhor sobre minha vida. Meu manto opera em formas poderosas. Porém, o meu segredo é a vida de oração. O que sustenta a presença de Deus em concordância com a minha vida está na vida de oração. Falo, o que sustenta a comunhão com a presença é a vida na oração. Da mesma forma, o que sustenta o meu ofício ministerial é a vida de oração. Os dons do Espírito são maravilhosos, é prazerosos. Trabalhar com os dons não são. Porém, a oração se torna algo maior. Algo que leva a nossa vida além da alegria e satisfação de servir as almas com o poder de Deus. A vida de oração é servir o próprio Cristo. Vou dar uma pausa aqui. Então, é bom servir com os dons, é bom pregar, é bom ministrar, é bom cuidar, é bom evangelizar. Mas melhor ainda é orar. Fala aqui, repita comigo. Quando eu oro, eu sirvo a Deus. Fala, quando eu ministro, eu sirvo aos homens. Então pronto. A oração faz você servir a Deus. E faz que suas ministrações sobre as pessoas dê louvor a Deus. Agora tem muitos que ministram debaixo da unção de serviço, mas não ministram mais a Deus em secreto. Não tem mais unção de comunhão. Aí se torna muito perigoso. As intenções, as motivações do homem que não tem uma vida de oração, mas que serve com poder no altar, já estão reprovadas diante de Deus. Está reprovada. Posso continuar ou não? Vamos lá. Então a vida de oração é servir o próprio Cristo. Se tornar participante das suas dores, das suas angústias, dos seus desejos, dos seus propósitos e da sua glória. Fala, repita comigo, quem é rendido à oração consegue servir a Cristo nas suas dores, nas suas angústias, nos seus desejos, nos seus propósitos e na sua glória. Vou pular um pouquinho aqui, que eu falo um pouquinho de testemunho meu. Bom, aqui eu falo um pouco sobre desde meus 17 anos. Foi na prática. Comecei a ter hábitos de oração. Depois eu passei a ter um estilo de oração. Isso aí você vai ler nos capítulos e vai entender. Hábitos geram um estilo. Tem pessoas que vai na igreja, tem um hábito de orar na igreja, ela tem hábitos de orar. Mas ela não sabe o que é uma vida de oração ainda. Eu conheço pessoas que têm hábitos, têm estilos de oração poderosos. Você vai no monte, você vai ver umas mulheres, meu filho, e que aquilo ali, que é que essa mulher lá olhando? Orando, tem uma unção. Mas chega na casa deles. Não sabe o que é orar em línguas. Não sabe o que é ter relógio de oração. Não sabe o que é ficar quieto na presença de Deus. Não sabe o que é o silêncio da oração. Não sabe lidar com as dinâmicas da oração.
Não conhece mais do que só aquilo que eles vão no monte fazer. Só sabe fazer guerra ali, fazer alguma coisinha aqui e não sabe fazer mais nada. Não tem a oração como plena intimidade, comunhão com Deus, como vida. Eles não têm disso ainda. Então, eu já passei por essa fase. Eu ia para o monte, orava muito. Tinha um estilo de oração pentecostal violento, quebra macumba, seu disfarce, orava por todo o cemitério do Rio de Janeiro. Era forte na oração, tinha uma unção, mas eu não sabia do que era uma vida de oração. Foi passando. Passou o primeiro ano. Segundo, quando eu entrei no terceiro ano, meus 19 anos, eu conheci o Espírito Santo. Aí eu entrei na água, mergulhei. Aí eu comecei a entender que era uma vida de oração. Ah, meu querido. Que maravilha, que maravilha. Coração que queima agora. Senti uma graça no meu coração, uma unção no meu coração falando isso com vocês. Aí eu ficava na minha salinha, trabalhando no CPD do hospital, adorando, orando, ia para o banheiro, ficava orando. Todo o tempo. Eu queria Ele. Aí eu comecei a entrar numa vida de oração. Aí, meu querido, eu ia para a igreja, não precisava mais me mostrar com o hábito de oração. Eu ficava no meu quietinho, ele cheio da presença. Mas quando ele me levantava para tocar em alguém, para ministrar, ninguém entendia aquela unção que eu tinha. Porque eu tinha encontrado a vida de oração. Aí sim, ficava muito mais tempo trancado no meu quarto, muito mais tempo sozinho. Comecei a ficar cada vez mais recluso por causa da presença. Fala, a presença de Deus, quando ela é encontrada na vida de oração, fala, eu me torno recluso. Você se torna mais privado. Você não quer que ninguém interfira ali. Temos a oração de comunhão, que é maravilhosa aqui, de fortalecimento. Mas você vai se tornar uma pessoa muito mais reclusa. Fala, obrigado pela graça, Senhor.